Olá a todos, a todas e a todes. É um prazer enorme estar aqui nessa mostra virtual permanente do Instituto Villa-Lobos, da Unirio. Eu quero começar agradecendo muito por este convite. Estou muito honrado de estar aqui hoje e, claro, é uma responsabilidade enorme para mim participar desta mesa, deste evento no Dia da Consciência Negra. Bom, eu sou branco, sou homem, heterossexual, criado em uma família de classe média baixa, no interior de Minas Gerais, mas uma família de cristãos, e, portanto, eu me beneficiei de muitas das questões que maltrataram, por exemplo, a trajetória de pessoas como o Léo. Não sofri dos males impostos pelo racismo estrutural no Brasil e nunca sofri na pele, no coração e na alma os preconceitos que pessoas pretas sofrem todos os dias neste país. E como já foi reiterado e destacado aqui pelo Vicenzo, pelo Léo, hoje é mais um dos muitos dias tristes em que nós acordamos com a notícia de uma pessoa preta assassinada e uma série de outras notícias dando destaque a outras questões, inclusive dizendo que o resultado dessa morte, ou que essa morte é resultado de uma briga, o que não é verdade. Uma morte covarde de pessoas que estavam no poder, que estavam numa posição de dominação e que decidiram matar. Porque matar e matar pessoas pretas nesse Brasil está completamente aceito, inclusive no discurso dos nossos líderes, o presidente e o vice-presidente da República. Bom, feita essa nota, eu quero dizer que sou estudioso das culturas afro-brasileiras, das culturas e das músicas feitas por pessoas pretas neste país há mais de 20 anos, e é do lugar de uma pessoa branca, do lugar de uma pessoa que se propõe a pesquisar e a lidar com essas temáticas que eu vou falar, entendendo que essa causa agora é uma causa que também é minha, mas entendendo que eu não estou aqui para falar pelos pretos, que eu não estou aqui para falar para pessoas pretas, que eu não estou aqui para falar para a comunidade negra, porque eu não tenho essa condição. Eu estou aqui assumindo o meu lugar de pessoa branca nessa sociedade, mas eu posso falar e penso que o lugar importante da minha fala é falar e dizer para os brancos como eu que nós temos uma responsabilidade para combater e para acabar com o racismo estrutural no Brasil. Então a minha fala contra o racismo, antirracista, nos cursos de música, ela fala para os brancos que, como eu, têm feito parte de um sistema corrupto, de um sistema de manutenção de hegemonias, de um sistema preconceituoso que precisa ser rompido, como muito bem destacou o Léo. Portanto, esse meu lugar de fala é um lugar importante, já que ele fala na condição daquelas pessoas que assumiram responsabilidades e que assumiram lugares privilegiados no âmbito da educação superior e das escolas de música no Brasil. Eu sou professor universitário desde 22 anos de idade, comecei a atuar na Universidade Estadual de Montes Claros e há 16 anos estou na Universidade Federal da Paraíba. E certamente não enfrentei muitos dos dilemas para conseguir uma vaga como professor da educação superior que uma pessoa preta tem que enfrentar nesse Brasil. Eu intitulei a minha fala com a mesma abordagem aqui do evento, racismo e epistemicentrismo nos cursos de música, mas vou dar um foco especial à educação superior, nível de ensino que eu tenho estudado com mais atenção nesses últimos anos, fazendo reflexões mais amplas para outros níveis. E eu dividi a minha fala aqui hoje em 3 partes centrais. A primeira delas é uma espécie de constatação da atual realidade dos cursos de graduação em música, a partir dos meus estudos, das minhas pesquisas mais recentes. Em seguida, eu vou partir para uma perspectiva centrada em diretrizes para transcendermos a hegemonia racista e epistemicêntrica dos nossos currículos. É uma parte mais propositiva em termos de diretrizes. E, por fim, numa última parte, eu quero fazer análise de propostas efetivas que buscam romper com as hegemonias racistas
epistemicêntricas, entre outras, a partir de novas formas de pensar e organizar os cursos de graduação em música. Eu vou trazer exemplos da minha realidade, especificamente o curso de Música Brasileira Popular que nós estamos implementando na Universidade Federal da Paraíba. Bom, sobre o nosso tema, nós temos aqui dois eixos cruciais: o racismo estrutural, que foi muito bem abordado pelo Leonardo. Esse racismo estrutural, ele está desde 1500, mas eu diria desde o século XIX, quando a gente cria sistematicamente as escolas de música no Brasil, instituídos nos nossos currículos, nas nossas formas de organizar os processos metodológicos, epistemológicos, que conduzem as nossas praxis pedagógicas nos cursos de música. E esse racismo estrutural, ele por vezes não é percebido por nós brancos, e em algumas condições, inclusive, por pessoas pretas. É um racismo aceito, porque é aquele que você justifica que não é racista porque tem amigos pretos, porque você nunca agrediu alguém, porque você nunca usou de preconceito explícito, mas você não percebe, e sobretudo é uma percepção muito difícil para nós brancos, que você é parte do sistema e zela para a manutenção desse sistema racista, mesmo que você pessoalmente não assuma uma postura racista na sociedade. O tema vinculado a essa ideia de epistemicentrismo vem sendo trabalhado por diversos autores, para citar alguns, o Aníbal Quinhano, grande estudioso das discussões sobre colonialidade, na verdade, o gestor desse conceito, né? Apesar dessas ideias já estarem no âmbito da literatura científica há muito tempo, é o Quinhano que sistematiza. Walter Mignolo, também grande estudioso da racionalidade, modernidade, colonialidade europeia. Ramon Grossfugel, Vera Candor, brasileira, Nilma Vino Gomes, Magali da Silva Almeida, entre muitos outros autores, têm destacado essa violência epistemológica de uma forma de pensar bastante baseada na racionalidade da modernidade europeia, que ascende sobre o mundo a partir de 1500 e a invasão da América Latina, tido por muitos como a conquista da América Latina, mas se tratou, na verdade, de uma invasão. Boaventura de Souza Santos, ao se referir ao processo de produção de conhecimento na modernidade, aponta que o epistemicentrismo é uma característica fundamental do pensamento ocidental, sobretudo europeu, e ele produziu um conhecimento muito mais por desconhecimento do que por reconhecimento. Isso implica que é um conhecimento produzido a partir de vertentes unilaterais, de formas restritas e dominantes de produção do saber e, consequentemente, da valorização desse. Diz Boaventura, a experiência social em todo o mundo é muito mais ampla e variada do que a tradição científica ou filosófica ocidental conhece e considera importante. Essa riqueza social está a ser desperdiçada, aqui no português de Portugal. Para combater o desperdício da experiência social, não basta propor um outro tipo de ciência social. Mais do que isso, é necessário propor novas formas de pensar outras racionalidades. Os cursos superiores de música, e a afirmação que eu vou fazer aqui é uma constatação a partir de pesquisas e estudos, representam um dos maiores exemplos da manutenção dos cânones da colonialidade e um dos universos mais legitimadores dos epistemicídios musicais que nós vimos cometendo no Brasil desde a invasão europeia, desde 1500. Os dados que nós vamos analisar agora vão explicitar isso em números e nós vamos poder fazer uma reflexão diante de tudo que mudou em termos de legislação, de tudo que nós avançamos em termos de debate antirracistas, de debates vinculados a uma nova perspectiva de sociedade. A pergunta central que esses dados vão buscar responder é: como anda a nossa educação superior e até que ponto nós fomos capazes, de fato, de implementar rupturas ao modelo dominante, incorporando, inclusive, ações afirmativas, entre outros aspectos que têm caracterizado a cultura nacional. Pedro, por favor, você pode colocar na tela. Esse estudo que eu vou mostrar aqui, esses gráficos que eu vou mostrar e analisar aqui agora, eles são resultantes de uma pesquisa recente,
pesquisa de pós-doutorado realizado na Universidade do Texas, em Austin, e eles evidenciam esse panorama dos cursos de música no Brasil atualmente. Esse primeiro gráfico, ele mostra para a gente a definição hoje de conhecimentos e saberes na educação superior, né? Como se organizam os nossos conhecimentos e saberes, e eu criei aí, a partir da minha pesquisa, essas categorias embasadas nos currículos dos cursos de educação superior, bacharelado e licenciatura, focado nos cursos de graduação. Se a gente ampliar para pós-graduação, a gente tem uma outra realidade, de 20 das maiores universidades brasileiras, levando em conta para essa análise diferenças regionais. Isso implica 4 universidades de 4 das 5 regiões do Brasil. O que nós temos aí nesse gráfico mostra música erudita, música clássica, ocupa 53% dos currículos, e eu considerei nessa análise as ementas e a literatura utilizada em cada componente curricular. Isso implica que só está dentro desses 53% aquilo que explicitamente está apresentado nos currículos como vinculado diretamente à música erudita, música clássica, usando essa denominação dúbia aí. Música em geral, 16%, sabendo que dentro de música em geral nós temos muitos componentes também vinculados à música clássica, mas como eles não identificavam nas suas ementas, eu não considerei. Mas, por exemplo, diversas disciplinas de percepção musical, história da música brasileira, sem especificação de que se tratava de história da música erudita, mas sabemos nós que na grande maioria dos cursos é isso que acontece, assim como educação musical, que ocupa 11%, sobretudo em função dos cursos de licenciatura em música, trabalha com muitos componentes também vinculados à música erudita e clássica. Por exemplo, metodologia do ensino do instrumento, que geralmente vem acompanhado de uma literatura bastante centrada na formação de instrumentistas baseados no princípio de performance da música erudita ocidental. Isso implica que esse 53%, na verdade, é muito maior do que efetivamente os números mostram. Isso é bem verdade se a gente olhar para os outros dados, né? Música popular brasileira, música brasileira popular, já eu falo sobre esse termo, ocupa apenas 4% dos currículos, e música popular, genericamente apresentada como música popular, 4%. Juntando os dois, 8% dos nossos currículos incorporam expressões da música popular. E aí, chegando ao tema do nosso debate aqui, música afro-brasileira, com um vínculo mais direto com as culturas pretas do Brasil, ocupam apenas 2% dos nossos currículos, e isso inclui uma série de definições genéricas. Isso quer dizer um componente curricular denominado música da cultura popular brasileira, que faz menção a componentes vinculados a músicas e expressões afro-brasileiras, estão considerados aí nessa categoria, né? Então, os 2% já é uma supervalorização, digamos assim, de algo que, na verdade, ainda é mais incipiente do que esses números mostram. É isso, Pedro. Você pode passar para o próximo gráfico, por favor? Esse gráfico aqui, o Léo já comentou rapidamente sobre ele. Nós temos aí um panorama positivo, né? Não deixa de ser um panorama positivo recente, que essa definição de cor no Brasil. E por que eu digo que o panorama é positivo? Porque foi a primeira vez, em 2018, que nós tivemos uma quantidade de pessoas, esse gráfico é construído a partir de identificação, né, autodeclaração, e pela primeira vez no país nós tivemos mais pretos e pardos do que brancos. Isso tem a ver com a própria mistura, mas também tem a ver com um reconhecimento maior das pessoas, da sua própria identidade, do seu vínculo racial e da sua cor, né? Como é autodeclaração, um dos fatores apontados para esse crescimento é, de fato, as pessoas se reconhecerem hoje como pretos e pardos mais do que se fazia há algum tempo no Brasil. Então, esse número aqui mostra para a gente 60% da população, né, de pretos e pardos, um número
de 2018, e é interessante a gente olhar o dado seguinte, pode passar para o próximo gráfico, Pedro, que vai trazer a realidade, portanto, dos cursos de graduação na educação superior e a presença de estudantes pretos, pardos e brancos, né? Aí a gente já percebe um número menor. Enquanto 60% da população se autodeclara pretos e pardos, a gente tem aqui nesse gráfico 51% dos estudantes da educação superior nas universidades federais, importante destacar isso, não inclui nessa análise universidades estaduais, né, como pretos e pardos. É um número a ser comemorado, porque em comparação a 15 anos atrás, nós já temos uma presença muito maior, né, da população de raça negra, pretos e pardos, na educação superior. Mas ainda é um número incipiente ou menor do que o número de pessoas que se autodeclaram como pretos e pardos no país. Vamos seguir para o próximo gráfico, Pedro, que é importante para a gente. O que tem aqui agora é uma análise especificamente dos cursos de música. E a análise mostra explicitamente que apenas 34% dos estudantes dos cursos de música são pertencentes a essa parcela da população. 28% de pardos, 6% somente de pretos. 66% dos nossos alunos são brancos nessas universidades. Isso implica que, por alguma razão, ou por várias razões, e a gente vai refletir sobre elas, o Léo já destacou muitas, os cursos de música são mais excludentes do que os cursos de graduação em geral no Brasil. Nossa média de exclusão dessa parcela da população é superior a cursos tradicionais, por exemplo, como Direito e Medicina, né? O que faz a gente pensar como a arte, como a música, como um fenômeno cultural tão vivo na sociedade brasileira pode ser tão excludente nos cursos superiores de música. E um dado que é ainda pior, pode passar para o próximo, Pedro, por favor, tem a ver com os quadros de professores pretos e pardos, que somam aqui 16% na educação superior, sendo 3% de pretos e 13% de pardos, e a gente percebe que a ampla dominação do corpo docente é de brancos, né? Isso implica que aqui, de fato, tem um dado ainda mais forte em termos de exclusão, já que a contratação de professores e a consolidação da carreira na educação superior na área de música tem sido demasiadamente excludente. Esse dado é equivalente ao dado nacional dos outros cursos e das outras áreas, né? Na educação superior, em geral, é essa a realidade. Então, esse diagnóstico mostra para a gente que os nossos cursos mantêm essa lógica do racismo estrutural. Pedro, pode passar para frente, por favor? E aí, a gente chega àquele dado que eu já destaquei no gráfico anterior, em relação aos conhecimentos e saberes musicais das culturas afro-brasileiras na educação superior em música. Somente 2% dos conhecimentos e saberes que nós temos estão vinculados às culturas afro-brasileiras. E aqui inclui, de certa forma, alguns componentes vinculados também à música erudita, mas que consideram a música afro-brasileira como parte importante ali de certas relações na composição ou nas obras composicionais de compositores nacionalistas, sobretudo, né? A exemplo de Lourenço Fernandes, o próprio Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, que identificam dentro dos componentes curriculares ali, ou seja, dentro desses dois componentes, foi o que eu quis destacar, nós temos ali determinados componentes curriculares que são vinculados à música clássica, à música erudita, mas que incorporam algum elemento ou alguma relação com esse universo das culturas afro-brasileiras. O fato é que tem uma análise bastante importante aqui para a gente. Quando nós olhamos para o número 34% de pessoas negras, nós imediatamente reivindicamos um lugar para essas pessoas nos cursos de música. E a nossa tendência é dizer, nós precisamos aumentar a quantidade de pretos e pardos na educação superior. Mas aí a gente chega num outro problema, que já foi destacado por Léo. Se a gente simplesmente aumenta a quantidade de pessoas pretas e pardas na educação superior, nós estamos promovendo um processo violento de epistemicídio e de branqueamento. Porque para que nós vamos incluir pessoas pretas e pardas
dentro de uma lógica de formação e de currículos centrados no conhecimento da música erudita europeia e outras, completamente vinculadas ao universo de produção branca, né? Isso implica que a gente precisa agir em duas frentes. Mudar os currículos e trazer conhecimentos e saberes vinculados ao universo das culturas pretas e pardas no Brasil, e também aumentar a participação dessas pessoas. Uma ação não pode ser desvinculada da outra, ou a gente, mais uma vez, comete processos de epissemicídio, de gentrificação musical, entre outros aspectos, né? As pessoas pretas e pardas não estão na educação superior por uma série de dificuldades de acesso e também porque os conhecimentos e saberes vinculados às culturas dessas pessoas também não estão presentes na educação superior. Pode passar para o próximo, Pedro. Bom, diante desse cenário, eu trago aqui 10 perspectivas, eu chamei de 10 passos para a gente refletir sobre estratégias de mudar esse cenário, de repensar os nossos cursos de graduação em música. Pode andar mais um toque para frente aí, Pedro. Primeira delas, nós precisamos trazer para os nossos currículos músicas que sejam como as músicas são. Fenômenos diversificados, complexos, despartimentados e entregados às dinâmicas da cultura e da vida. Uma forte forma de dominação que a gente tem nos currículos e que mantém essa lógica hegemônica são os currículos separados em gavetas, que tiram um pedaço da música e ele vira teórico, gramatical, um outro pedaço ele vira história, um outro pedaço ele vira performance, um outro pedaço ele vira composição, entre outros aspectos. Essa lógica é uma lógica de ensinar completamente baseada nos cânones dos conservatórios europeus e ela tira da música o que a música tem de mais fascinante. Essa complexidade, né? Essa diversificação e essa forma integrada de existir. Pode ir para o próximo, Pedro, por favor. Nós precisamos conhecer e incorporar diferentes tipos de músicas produzidos no Brasil e em outros contextos culturais do mundo. Nós temos avançado bastante na produção de pesquisa, né? A área de etnomusicologia, de musicologia, entre diversas outras no Brasil, tem revelado uma série de conhecimentos e saberes vinculados às culturas afro-brasileiras, indígenas, à música das mulheres, entre muitas outras. Mas nós ainda não incorporamos esse conhecimento às estruturas e aos currículos das universidades e das escolas de música. Então, um passo para ir adiante é relativamente simples. Se a gente incorporar a diversidade de música produzida no Brasil, na América Latina, na África, na Ásia, a gente já vai fazer e implementar mudanças expressivas no cenário da educação superior no Brasil. Mais um, Pedro. Nós precisamos dar ênfase a propostas interculturais de formação em música, trazendo para dentro dos nossos currículos estéticas e dimensões musicais pretas, indígenas, das mulheres, dos grupos sociais subalternos em geral, entre outros. Isso implica que é preciso revelar, além de uma diversidade de música, novas formas de pensar, de fazer, de sentir, de viver música. E implica trazer, sim, grupos emergentes, minorias e grupos que historicamente foram excluídos. Por isso, essa exclusão mantém, entre muitas outras lógicas, essa dimensão de um racismo estrutural extremamente implementado nos currículos, nos nossos comportamentos, nas nossas formas de agir dentro da educação superior. Mais uma, por favor, Pedro. Criar diálogos efetivos entre os cursos de formação superior em música e a realidade musical que circunda as universidades, né? Um dado que essa pesquisa mostrou e que me deixou bastante chocado é que se nós tirarmos o nome da universidade dos projetos pedagógicos, dificilmente nós identificaríamos de onde esse projeto pedagógico é. Isso quer dizer, do norte ao sul do Brasil, raramente você tem uma universidade que, olhando para a estrutura do currículo, você consegue identificar de que contexto cultural aquela universidade faz parte. Então, uma forma de transcender essa dominação e essa hegemonia é nós dialogarmos com o mundo em que a universidade, a escola de música, é e faz parte, né? Nós temos projetos acontecendo no Brasil, ações diversas,
que caminham noutra direção, mas em geral os cursos de música mantêm essa tendência hegemônica. Isso quer dizer, como é possível a gente pensar que um curso ofertado pela Universidade Federal de Santa Maria pode ter a mesma estrutura de um curso ofertado pela Universidade Federal de Rondônia? Tendo esses cursos contextos, comunidades, práticas culturais no entorno completamente distintas. Então, uma forma de transcender esse modelo é a gente, de fato, dialogar com o universo que está no entorno dos nossos cursos, infelizmente na área de música, exceto projetos, exceto ações mais específicas, os currículos, que foi o que eu analisei aqui, não estão fazendo isso. Mais uma, Pedro? Nós precisamos conceber e implementar novas estratégias de formação e de organização curriculares a partir da diversidade musical, rompendo com os modelos e formas unilaterais de organização dos currículos. 100% dos currículos brasileiros seguem o formato de organização em disciplinas. Isso é algo que a gente precisa transcender. Mesmo ações e iniciativas bastante ricas e diferenciadas, como práticas da cultura popular, praxis de ensino de música indígena, etnomusicologia, nova musicologia, componentes curriculares que têm outra perspectiva de trabalho, aparecem modelados dentro do modelo disciplinar estabelecido também pela racionalidade, pelo epistecentrismo da Europa e dos modelos de currículo tecidos dentro dessa lógica. Então é preciso entender que o modelo disciplinar pode ser uma alternativa, mas ele não pode ser absoluto como ele tem sido no Brasil, a ponto da gente ter que dizer que 100% das universidades seguem esse modelo como referência. É preciso transcender essas estratégias e as formas de aprendizagem e de transmissão musical das culturas musicais já tem muito a nos ensinar sobre isso. É preciso que, de fato, a gente abandone os métodos e as referências, sobretudo da Europa, mas hoje em dia também as norte-americanas, de como pensar e organizar os currículos. Vamos adiante, Pedro. Colocar o foco nos fenômenos, conhecimentos e saberes musicais e não nas disciplinas. Isso é outro erro que, inclusive, a etnomusicologia tem cometido. Nós estamos avançando e criamos nos nossos cursos a disciplina etnomusicologia. Continua a disciplina, continua subalterno, continua relegado a um segundo plano que pouco mexe na estrutura dominante, no racismo estrutural, na estrutura machista, entre outros aspectos. Vamos tirar o foco das disciplinas, não importa a disciplina, vamos criar outras formas, outras maneiras de pensar o currículo, colocando inclusive determinados componentes e saberes como transversais, que precisa aparecer em todos os lugares do curso e não especificamente em uma disciplina ou outra. Vamos adiante, Pedro? Incorporar aos currículos praxis musicais como praxis culturais, trazendo não só o som e as estruturas sonoras, mas fazendo emergir desse universo temas e questões fundamentais para a formação humana. O que isso quer dizer? Que os currículos de música precisam lidar com ética, com justiça social, com racismo, com ações antirracistas, precisam promover uma reação a esse mundo e a esse modelo homofóbico, machista, entre muitas outras dimensões. E a forma da gente fazer isso é relativamente simples. É nós pensarmos que música é o que ela é, uma praxis cultural que agrega e que se vincula a todas essas dimensões da vida. Mais um aspecto: incorporar a criação como elemento fundamental para uma praxis educativa decolonial, anti-hegemônica e antirracista em música, e isso implica também a gente pensar de que é preciso criar, é preciso produzir, é preciso ter uma perspectiva diferenciada de fazer. E a criação é sim um elemento para transgredir, para deixar, para romper com a forma. Agora, não essa criação baseada nos modelos de criação também estabelecidos de forma unilateral por uma música, por uma cultura, por uma sociedade. O próximo, Pedro. É preciso instituir a pesquisa como estratégia efetiva para uma formação em música pautada na produção de conhecimento das mais variadas formas no âmbito das praxis musicais e não simplesmente na reprodução de conhecimento pronto e implementado. Isso implica que pesquisa é algo fundamental no sentido lato aqui da palavra, no sentido sistêmico, mas também no sentido de uma ação educativa que pense em produzir conhecimento e transgredir essa norma estabelecida. E, por fim,
Por favor, Pedro. Trabalhar música como um fenômeno complexo e vital para a promoção da ética e da justiça social, entendendo que nós temos responsabilidade com o mundo, que música não existe como um fenômeno puro. Uma discussão recente que eu vi acontecer na minha universidade, a vinculação da música à política, né? Não, aqui só circula práticas e informações sobre música, como se música não se vinculasse ao que aconteceu hoje, lá em Porto Alegre, ao que acontece todos os dias, a violência contra a mulher, as questões políticas diversas que estão na base das exclusões e que sucateiam o Brasil hoje em diversos aspectos. É a ideia, de novo, com base na epistemologia estabelecida pela lógica europeia da música pura, da música sublime, da música como a arte, que se vincular às mazelas da vida, perdeu seu sentido como música. É preciso transgredir isso. E é outro aspecto que pode nos levar a novas proposições curriculares. E aí eu vou para a última parte da minha fala, trazendo aqui para a nossa reflexão o que eu chamei aí de possibilidades de um currículo baseado em rupturas e opções anti-hegemônicas. E eu vou pedir licença para trazer um exemplo lá da minha universidade. Pode passar mais um, Pedro, por favor? Obrigado. O curso de Música Brasileira Popular, um curso que está em processo de implementação na UFPB e que nós tomamos como base esses 6 pilares que eu vou apresentar para vocês, muito vinculados a esses 10 que eu acabei de refletir aqui de forma muito sintética. Eu quero sugerir aqui a leitura de um texto que eu publiquei recentemente chamado Até Quando, Brasil? Perspectivas para repensar a educação superior em música, onde eu trato de forma mais específica 6 desses pilares que eu apresentei aqui. Aqui eu já trouxe um pouco além da discussão que eu faço lá, mas que tem uma reflexão crítica e uma fundamentação em torno dessas questões e de por que a gente poderia pensar nesses caminhos. Então, o curso de Música Brasileira Popular da UFPB está em fase de implementação e ele é baseado em 6 pilares que eu vou destacar aqui para vocês. Pedro, pode seguir um, por favor? É um curso fundamentado em eixos transversais musicais, culturais e sociais, que implica relações étnico-raciais, questões de gênero, ética, meio ambiente, justiça social, etc. Então, esses são pilares que não estão em disciplinas, em módulos ou em atividades do curso. Eles são eixos transversais que precisam ser trabalhados em qualquer atividade e qualquer conhecimento que estruture o curso de Música Brasileira Popular. Pode passar, Pedro. É um curso focado em uma ampla diversidade de músicas brasileiras e nos elementos estéticos, sonoro-estruturais e culturais que emergem dessa pluralidade. Por isso, a inversão do nome é algo que já existe aí na literatura brasileira. A Martha Ulloa é uma pessoa que trabalhou com isso, né? A ideia de que a música popular brasileira acabou sintetizada ali na sigla MPB, como uma categoria de certa forma excludente, né, por abarcar determinados gêneros vinculados à noção de raiz, com alguns critérios de valorização, de valoração da música brasileira. Então o curso assume a ideia de música brasileira popular, dizendo a gente trabalha com essa perspectiva das músicas consolidadas, mas de um universo musical muito mais amplo. Pode seguir para o próximo, Pedro. É um curso estruturado a partir do alargamento das gavetas disciplinares. Isso implica módulos, projetos, estágios, performances, práticas culturais e sociais. Não é um curso que tem disciplina, ele não é baseado no modelo disciplinar. Isso quer dizer que ele é muito menos dividido do que é um curso que tem 30 horas, 45 de componentes diferentes. Ele não rompe com as gavetas, mas ele diminui, ele minimiza, alargando essa percepção, como vocês vão poder perceber daqui a pouco. É um curso, pode passar, Pedro, que trabalha com a ideia de práticas de ensino e aprendizagem colaborativas. Não tem professor que trabalhe exclusivamente com um componente e não tem nenhum componente que conte com a participação de somente um professor. O trabalho é sempre em equipe, porque os professores têm conhecimentos e saberes diferentes e é a conjunção desses conhecimentos e saberes diferentes que tece uma rede colaborativa importante para a aprendizagem. Eu vou falar um pouquinho já
mais sobre isso quando a gente olhar aqui para o fluxograma. É um curso desvinculado dos cânones disciplinares estabelecidos a partir do epistemicentrismo definido pela racionalidade e modernidade europeia. Com isso, vocês não vão encontrar nesse curso, por exemplo, uma disciplina de harmonia, uma disciplina de história da música, uma disciplina de análise. Existem nomes até similares, mas ele rompe com essa ideia dizendo: nós trabalhamos com músicas e os conhecimentos vão emergir dessas músicas. Em algumas delas, a harmonia é um elemento crucial, isso será trabalhado. Em outras delas, a harmonia é um conceito que não existe, portanto, não faz parte. A afinação em alguns elementos é crucial, em outras músicas sequer é um conceito que existe. E assim por diante. Por fim, é um curso definido em função do perfil das histórias, das identidades e dos objetivos dos estudantes, e não em função do curso e dos cânones estabelecidos. Isso implica que é um curso que se redefine, os conhecimentos e saberes, as emendas são abertas, e ele incorpora muito do que o estudante é, de onde ele vem, qual é a sua história de vida, como é que esse estudante se expressa e que tipo de lugar esse estudante quer ocupar na sua trajetória musical. E esse é um pilar fundamental para o trabalho do curso. E aí, caminhando já para o fim da minha fala, pode passar mais um, Pedro, por favor. Eu vou trazer aqui um pouco do fluxograma e fazer uma breve análise para vocês de como é que a gente incorporou esses 6 elementos. Pode dar mais um clique aí, Pedro, por favor. Vocês vão perceber aqui nesse primeiro grande eixo, né, que está aí em letras pretas, dimensões estéticas, históricas e práticas de música brasileira popular no século XXI, né, nas músicas brasileiras populares hoje. Esse eixo, ele é trabalhado nesse componente curricular, que é um componente bastante amplo, é um módulo, mas ele é trabalhado em todos os outros componentes que fazem parte desse semestre. Então, aqui nós trabalhamos com pesquisas sobre essas dimensões estéticas, nós temos práticas instrumentais e encanto que estão vinculadas a essas dimensões estéticas, entre outros aspectos. No segundo período, música da cultura popular e música popular brasileira. E a mesma lógica, você tem uma série de outros componentes, mas esse eixo aí é contemplado por todos eles e, portanto, os módulos todos trabalham de forma dialógica, contribuindo e contemplando as especificidades de cada um deles, mas todos eles canalizando energia para o mesmo lugar. Isso quer dizer que a cada semestre o estudante termina com uma apresentação, uma gravação, uma performance, uma praxis musical que envolveu o trabalho de todo o coletivo de módulos que estão aí estabelecidos. Terceiro período, dimensões estéticas, históricas e práticas da música brasileira popular, estéticas negras e indígenas. E aí práticas instrumentais, percepção, também vinculada a esse universo, com o objetivo de, no fim, a gente fazer uma apresentação, uma gravação, uma performance, uma praxis, mas todos os componentes trabalhando de forma integrada. Quarto período, dimensões estéticas, históricas e práticas da música popular brasileira, dos cânones da MPB às expressões subalternas da música nacional. A mesma lógica, e o curso ele vai esvaziando ao longo do semestre, com o objetivo de que, no fim, na definição desse ensaio monográfico, na performance, o estudante esteja trabalhando já muito dentro do seu perfil, da sua identidade, do seu lugar, da sua história de vida e desse objetivo que ele quer atingir aí com a finalização do curso. Pedro, finalizou aí a apresentação, pode encerrar. Muito obrigado pelo apoio e por compartilhar aí tão bem essa apresentação difícil de ser organizada. Por fim, esses dados nos mostram, de fato, que nós temos, sim, um racismo estrutural incutido nas nossas formas de pensar, nas nossas formas de agir, e esse racismo estrutural está bastante explícito nas exclusões que os cursos de música têm promovido e nas maneiras como, historicamente, os nossos currículos e as nossas formas de organizar os nossos cursos têm sido pensadas. Né? Uma questão importante é que esse é sempre um debate muito difícil de fazer nos nossos departamentos, de fazer nas nossas universidades, de fazer com os nossos pares nos próprios encontros das associações, mas esse é um debate necessário. E ele não se trata de um conflito de um repertório contra o outro, de um tipo de música contra a outra, de uma forma de pensar contra a outra. Ele se trata
de um debate que precisa ser feito para a gente acabar com as mortes, para a gente diminuir as exclusões, para a gente encontrar uma outra forma de viver e uma outra forma de ser. Não dá para ficar neutro nesse debate. O nosso silêncio e a nossa neutralidade é tudo que o mundo precisa para ser destruído. Isso está muito explícito. Em relação aos cursos de música, não é mais humanamente aceitável a manutenção de currículos, conhecimentos e saberes estabelecidos a partir da lógica patriarcal, cristã, branca, masculina, heteronormativa, estabelecida por uma sociedade do passado que visava se tornar a civilização da Europa, a nossa sociedade visando ser europeia, e que ainda hoje vem sendo reproduzida nos nossos cursos de música do Brasil. Hoje, Dia da Consciência Negra, é dia de dizer não ao racismo estrutural e ao epistemicentrismo unilateral dos cursos de música. Mas esse não precisa ser dito todos os dias e precisa ser transformado em ações. Por trás das músicas dos heróis compositores, intérpretes emoldurados, tem, como cantou a Mangueira, sangue retinto e muitos epistemicídios musicais. É por isso que os que lavam as mãos o fazem numa bacia de sangue, retomando aqui a frase do personagem Pedro Jáqueras, da peça Os Fuzis, da senhora Carrà, de Bertolt Brecht, que foi usado recentemente por Lima Duarte em um vídeo que homenageou o ator Flávio Magliaccio. Eu não aceito mais lavar as minhas mãos nessas bacias de sangue no Brasil. E tenho certeza que muitos e muitas que estão aqui também não. E é por isso que nós vamos denunciar, problematizar e mudar esse modelo impositor para estabelecer cursos de graduação em música comprometidos com a vida, com a música, com a expressão musical como forma vital da expressão das culturas, como um fenômeno que expressa as nossas diferenças, valores, formas de ser, de viver, de acreditar e de querer. Os cursos de música que nós precisamos, e eu tenho certeza que nós queremos, tem que ser assim, como a vida é. Cursos diversificados, antirracistas, anti-epistemicidas e promotores de vida e de inclusão, e não de morte e de exclusão. Infelizmente, essa lógica que está nesse racismo estrutural, que está nesse modelo colonial estabelecido, é uma lógica de morte, de exclusão, de violência, de epistemicídio. Vamos juntos refazer essa realidade, pois a música merece. O Brasil, a sociedade, a vida e todos nós precisamos. Muito obrigado e vamos fazer um bom debate sobre esse tema.